Certa vez, um monge budista perguntou ao seu mestre: Mestre, o que são mágoas? E o mestre olhou na direção de um vaso velho que estava no pátio do mosteiro e pediu ao monge: Está vendo aquele vaso? Traga-o para mim. E o monge foi, pegou o vaso e trouxe para o seu mestre. Está vendo que ele está cheio de lama da chuva? E o monge respondeu: Sim, essas são as más águas. Se esta água ficar aqui por muito tempo, ela apodrece, ela atrai moscas e certamente chegará um ponto em que ela ficará imprópria para o uso e terá que ser descartada. O vaso é o teu corpo. Então o monge perguntou mais uma vez ao mestre: E o que eu posso fazer para me livrar das mágoas? E o monge respondeu: Em alguns casos, basta lavá-lo quando a lama é recente. Mas quando este vaso ficou por muito tempo no relento, pegando chuva, lama, se acumulando de impurezas, neste caso, o recomendável seria enchê-lo com água límpida, até que se transbordasse toda a sujeira que estivesse no fundo deste vaso. Porque as águas, sejam boas ou mais, representam as nossas emoções. E é fundamental trocar essas emoções por algo novo, límpido, cristalino. Acontece que, quando nós vamos lidar com o tratamento de alguma doença que nos acomete de forma aguda, algo recente, comum que nós encontremos uma solução rápida e imediata. Mas no caso de doenças crônicas, doenças que se acomodaram e que se fortaleceram em nosso organismo ao longo do tempo, é fundamental que a remoção da causa metafísica desta doença ocorra de uma forma lenta e gradativa, o que vai garantir a cura efetiva daquele mal. Nós falamos aqui no nosso canal, em Metafísica da Saúde, de que todas as doenças, elas ocorrem de forma metafísica. Elas se iniciam na nossa maneira mais ou menos equivocada de lidar com a vida, de lidar conosco mesmo, de lidar com nossos semelhantes. O nosso corpo quase sempre ele dá uma dica, ele mostra onde está doendo, mas nós ignoramos. Eventualmente, algumas pessoas que estão mais ligadas, aos processos psíquicos, elas possuem certos insights, algumas dicas intuitivas de que algo não vai bem, de que algo precisa ser mudado. Quando você tem, por exemplo, uma emoção negativa, destrutiva, por muito tempo, certamente esse sentimento ele já começou a atuar no aspecto energético, comprometendo nossa predisposição a certas situações, como, por exemplo, o processo mental, a nossa boa ou má vontade de se relacionar com algum aspecto da vida, com alguém, enfim, com o trabalho, o ambiente de trabalho. Eventualmente você está cansado de frequentar aquele ambiente, ele já está
saturado, você já está saturado daquele ambiente tóxico, em alguns casos, na maioria dos casos, ou numa relação. E quando isto ocorre, é fundamental parar e dar a devida atenção aos avisos que o nosso mental, que o nosso emocional, que o nosso energético, a energia, né? E que o nosso físico apresenta. Porque eu estou tendo uma certa apatia a certas situações da vida, ao trabalho, a alguém específico. Eventualmente eu estou ignorando a mim mesmo, né? Eu gostava de fazer alguma coisa, de ir à praia, de tomar uma água de coco, até mesmo de tomar uma cerveja uma vez ou outra ao mês. E eu perdi totalmente o interesse de tomar aquele copo de vinho, aquela taça de vinho, né? Ou aquele cafezinho que eu costumava tomar na cafeteria, sozinho ou acompanhado. E eu perdi o interesse completo por essas coisas, pelas coisas que me fazem bem, que me trazem alguma satisfação. De pegar sol, de caminhar, né? Embaixo de um sol escaldante até ficar suado. E por que perdemos o interesse por estas questões? Por que ficamos apáticos? Por que eventualmente nos entristecemos sem motivo aparente? Por que será que a palavra, que a voz de uma determinada pessoa que antes me soava tão bem aos ouvidos passou a se tornar desagradável e até irritante? E há casos em que a pessoa está cansada até mesmo de si. Quando você passa por essas situações, é fundamental que você procure ajuda. Você tenha a humildade e o reconhecimento de que você precisa de ajuda, de que você precisa de orientação, exceto nos casos em que você possui a inteligência emocional adequada para mudar esse estado, mudar esse ânimo. Como eu mudo um pensamento negativo? Há duas formas. Uma delas é ignorando. É a mais eficaz. Mas se você tem dificuldade de ignorar, você muda automaticamente esse pensamento por um pensamento positivo. Emocionalmente, como é que eu mudo uma emoção negativa? Estou me sentindo mal. O que eu faço? Tomo um banho, faço uma respiração, Essa respiração profunda, chamada pranayama na yoga, ela tem que ser você tem que fazer essa respiração usando a barriga. Sabe aquela respiração que a gente pratica quando está deitado, dormindo? Que é feito com a barriga? O mais profundo e lentamente essa inspiração é feita e a expiração, de forma que a sua atenção seja plena no seu ato de respirar. Isso muda automaticamente a predisposição, automaticamente o estado emocional de um determinado momento. Experiência própria minha. E digo mais, como mudar um estado energético? Da mesma forma, o pranayama, ele consiste em você fazer o prana, a energia do éter, a energia do Criador, circular pelo seu organismo. Quando você respira, você não está inspirando somente oxigênio. Você também está inspirando, né, uma energia etérica, não física, metafísica, chamada éter, ou prana para os hindus. Inspirar o éter, inspirar o prana sagrado é fundamental para que você possa renovar as células do seu corpo. Este processo é fantástico para você sair de estados equivocados, inclusive de consciência. Você está assim atordoado, recebeu uma notícia que te deixou um pouco assim. Então, esse processo do pranayama, de respirar lenta e gradativamente,
concentrado exclusivamente na respiração, vai te trazer uma mudança imediata mental, emocional e energética. E quando a situação é crônica, isso se torna mais difícil, porém tem seus efeitos. Praticar o pranayama nesses casos tem efeitos, porém é fundamental que esse processo de dedicação ao pranayama, aos exercícios yogis, as recomendações fitoterápicas, eventualmente você está com uma doença crônica física, tá certo? Aos procedimentos indicados pelo terapeuta no caso de situações de depressão, de ansiedade, de déficit de atenção, que nem sempre é uma síndrome. O déficit de atenção, a depressão, a ansiedade, muitas doenças mentais e emocionais, por incrível que pareça, elas podem também ter como causa o mau funcionamento do intestino. Mas esse mau funcionamento do intestino foi ocasionado por consumos de alimentos de forma compulsiva, desregrada, inconscientes e inconsequentes, ocasionadas por estados psicológicos equivocados, que no início não eram necessariamente uma doença, mas como você continuou alimentando, eventualmente uma mágoa, um ressentimento, um estresse, né? Um estresse contínuo e excessivo gera aumento de cortisol e queda de dopamina e serotonina. Então, isto gera todo esse processo que pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar perda cognitiva, memória. Então você pensa que está com uma série de doenças e transtornos e síndromes que eventualmente não constitui a realidade. É simplesmente uma questão de mudança de hábitos, hábitos no seu viver, hábitos alimentares, eventualmente, né, uma suplementação alimentar, a falta de alguma vitamina, um sal mineral, como em muitos casos, né, a mudança da postura, do comportamento que levou você à doença. Como é o caso de mágoas, pessoas que têm o hábito de se ressentir com muita facilidade. Eventualmente você é uma pessoa que se magoa com facilidade, mas não demonstra. Sabe aquela pessoa que ela aparentemente relevou, mas ela acabou engolindo seco, somatizando, e isto vai acabar gerando aí uma doença no fígado, se isso foi somatizado em forma de uma raiva ainda que inconsciente, contida. Isso pode gerar um problema no seu rim, quando se trata de uma questão afetiva que foi abalada, uma relação com o pai, com a mãe, ou com a mulher, ou com o filho, ou com o marido. Entende? Então, isso pode afetar seus rins. Se a questão é a prática do sexo contra a própria vontade, às vezes você pratica com a pessoa que você não está lá amando, né, de forma efetiva, ou quando você está praticando contra a tua vontade, o teu corpo não quer, mas você acaba cedendo para poder satisfazer o outro, esquece, né, de beneficiar a si mesmo, você acaba tendo aí um mioma, um cisto no ovário. Problemas das mais variadas formas físicas que você possa imaginar. Quando a doença chegou no físico, tem absoluta certeza. Ela passou pelo energético, ela chegou ao energético antes de chegar no físico. E antes de chegar no energético, ela passou pelo emocional. E antes de chegar no emocional, ela partiu do mental. Que tipo de pensamento eu costumo dar ouvidos? A que tipo de pensamento eu costumo valorizar? Sabe, tipo, pô, vai deixar o cara fazer isso com você? Eventualmente você não estava nem maldando. Está atento a situações para se defender, tudo bem. Mas
Por que guardar mágoas e ressentimentos? Por que não buscar resolver situações baseado no diálogo? Por que não desenvolver a inteligência emocional capaz de você rir de si mesmo? Por que não? Quantas vezes eu tropeço ou falo ou cometo um ato e eu começo a rir de mim mesmo. É fundamental que nós superemos, né? Transcendamos estados equivocados de consciência. Você não precisa estar totalmente, né, alterado no nosso dia a dia mesmo. A palavra que o outro disse que você eventualmente interpretou de forma errada, a mensagem que você mandou no WhatsApp e a pessoa ignorou e você acha que ela fez aquilo por pouco caso que ela deu, né? A mensagem que você enviou. Aquela pessoa que eventualmente você deu um bom dia, ela não te respondeu e você esquece que ela poderia estar mal com ela mesma. Não tem nada a ver contigo, né? Um prejuízo que eventualmente você teve em qualquer situação da vida que está fora do teu controle. Por que se estressar com algo que não está em suas mãos mudar? Entrega para o universo, entrega para Deus. Deixa que o tempo resolva algumas questões. Como também em alguns casos em que você foi negligente. Situações que você tem que resolver e você empurra com a barriga. Então isso tudo acontecendo de forma constante, sem que você tome uma atitude para mudar esse padrão, isso acaba, né, somatizando emocionalmente, energeticamente, até atingir algum órgão do físico. E aí a coisa se torna crônica. Todas as doenças crônicas referem-se ao acúmulo daquilo que eu não mudei, que eu precisava mudar, ao padrão que eu me recuso a mudar, ao padrão de comportamento que eu me recuso a mudar. Eu continuo fazendo a mesma coisa da mesma forma. E aquilo está cada vez piorando a situação, de formas que o corpo, ele grita, ele pede por socorro. Eu espero ter sido uma contribuição. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, porque outros conteúdos desse tipo nós temos e estaremos gravando aqui no nosso canal e colocando à sua disposição. Shalom. Namastê. Yana we know yana
piu cười nó hi coi. Quack quay cười piu quang hoa. Quack quack piu yang cây mơ mơ nai. Quack quay nó piu cười nó hi coi.